Olá, pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos fazer então mais uma prova. Escolhi para a gente fazer hoje uma prova aberta, edições anteriores do PISME, para que nós possamos continuar a nossa revisão. Hoje o texto que eu escolhi é de Vinícius de Moraes, um autor aí da segunda geração modernista e sempre conhecido pelos seus sonetos, seus poemas maravilhosos e pela música também, porque ele foi ao lado de Tom Jobim, de Toquinho, teve uma projeção muito grande na música, né? A gente vai ver um texto aí dele em prosa, que é um pouco diferente, então, daquilo que a gente está acostumado a ver com relação a Vinícius de Moraes. Então, o nome Depois eu vou passar também para vocês um pequeno resumo sobre a trajetória literária, a trajetória biográfica do Vinícius de Moraes, né? Como eu disse para vocês, é sempre bom a gente saber um pouco da biografia do autor, um pouquinho, e das suas características literárias, a escola literária ao qual um determinado autor pertence. Isso facilita a interpretação de um determinado texto. Então, o que eu escolhi hoje para vocês se chama Os Tristes Descaminhos. Quanto tempo, meu Deus, vai se passar ainda até que um homem, rodando por essas estradas brasileiras de conservação tão precária, mas assim mesmo tão lindas, possa dizer, como se diz um americano, um alemão, um russo, um holandês, um canadense, um sueco, e pelo menos isto: não há fome? Até quando essas faces terrosas, esses olhos opacos, esses braços finos, essa pasmaceira, filha de uma longa indigência sem remédio? Quando virá o dia em que, ao se parar no botequim para um café, não nos chegará, de mão estendida, uma criança imunda e endefluxada a nos exigir uma esmola com um duro olhar adulto? Ou um idiota de boca torta, os braços ainda saudosos da posição fetal, para nos dizer de sua angústia, em sons afásicos, fazendo-nos olhar para o outro lado como se não o estivéssemos vendo? Sim, porque o que é que adianta ver? São seres humanos, patrícios nossos, que tiveram a desgraça de ser concebidos na miséria, de semente já enfraquecida por endemias e carências, e isto numa terra vasta e generosa, em que se plantando, tudo dá. Ficam parados à porta dos casebres e das tendinhas, ou estão sempre em marcha ao longo das rodovias, transportando suas avitaminoses, seus vermes intestinais, sua dor de dente crônica para ir trabalhar num roçado 5 léguas adiante. E à noitinha voltam, silenciosos e apressados, pelas mesmas estradas, para o prato sem proteína que lhes serve uma velha mulher jovem, a quem faltam os incisivos, enquanto no chão de terra batida choraminga, sobre os próprios excrementos, o último fruto de sua triste condição. Porque sim, constituem em sua sórdida pobreza um casal, a célula da criação. Um casal que, um amparando no outro, segue em frente, na direção onde o levam a vida e a necessidade, repartindo o trabalho, a comida, o sonho. Sonho? Que sonho? Um casal capaz de criar, produzir, vender, ganhar, ter uma casinha com uma cama, uma mesa, um fogão a lenha e uma privada. Capaz de comprar uma merendeira para a filhinha que vai à escola. Escola? Que esperança! Não, não são seres humanos, são bichos. É um verme humano, uma lombriga de calças e suspensórios, um mascarídeo que leva o outro dentro. Cobrem o teto e a cabeça com palha, fumam palha, dormem sobre palha, são palha eles próprios, palha seca que se desfaz à simples fricção dos dedos. São patrícios nossos que não têm voz e não têm vez. Em suas vísceras carcomidas se gera lentamente o câncer, alimentado também por uma progressiva indiferença. De que adianta lutar? A única coisa a fazer é o gesto de cortar ou ceifar, levar a mão à boca e virar de um golpe a pinga ruim, onde fermenta a cólera assassina.
deslocar os ossos da companheira esquálida num breve ato de prazer animal. Prazer? Que prazer! E conformar-se ao ver-lhe o ventre, já inchado de farinha, inchar mais, até numa primeira lua nova expelir um feto natimorto, ou destinado a morrer no primeiro ano de vida, quando não se vinga por milagre, para repetir anos mais tarde aquela mesma miserável mímica. Meu amor, acorda, não me deixes só, nesta sala noturna, a escrever essas tristezas. Não me deixes mais recordar esses casebres pobres de beira-estrada, onde dormem e morrem irmãos meus, em que se descoloriu o sangue. Eu os estou vendo agora, dentro da noite negra, a mugir inaudivelmente a sua indiferença. Os magros corpos, magoados pela tábua dura das enxergas. Eles não sabem por que vieram, não sabem por que permanecem, não sabem para onde vão. Eles só sabem de uma coisa: ninguém se lembra deles. E eu também não quero lembrar mais. Vem, amiga, me serve um uísque, dose dupla, muito gelo. E põe depressa um disco do Beatles na vitrola. É um texto muito dramático, né? Que reflete sobre a miséria do povo brasileiro especificamente, né? Como o próprio autor aqui colocou. Então nós temos a primeira pergunta. O autor da crônica, apesar de reconhecer-se distante dos miseráveis sobre os quais escreve, estabelece com eles um elo de identidade. Explique que tipo de identidade é essa e retire do texto uma palavra que o comprove. Bom, sugiro que vocês parem esse vídeo um pouco para que vocês possam responder a essa questão. Ler o texto, né, analisar, sentir. É um texto muito que tem uma carga dramática muito forte, né? E essa reflexão sobre a miséria humana que o autor faz muito bem. Que identidade ele coloca nessa crônica, né? E quais são as palavras que podem comprovar? Bom, depois de vocês espero já terem respondido, o que nós podemos responder qual a resposta mais adequada a essa questão? Nós podemos colocar que Vinícius de Moraes, o autor dessa crônica, ele cria um elo com esses miseráveis, com essas pessoas que nasceram e cresceram na miséria, quando ele sugere que, apesar de eles não compartilharem as mesmas oportunidades, porque há um distanciamento social entre o autor da crônica e as pessoas sobre as quais ele reflete, porque essas pessoas estão vivendo em péssimas condições, né? São seres humanos, como todos os cidadãos brasileiros. Ele cita o trecho patrícios nossos, né? Essa palavra comprova essa identidade comum. São todos seres humanos, mas a igualdade de direitos que deveria aproximá-los como irmãos é separada pela questão da miséria, né? Eles estão separados pela miséria, mas estão unidos por serem patrícios, por serem irmãos. Então, o que une o autor com as pessoas esses miseráveis que ele retrata na crônica, é a identidade, né? É o fato de serem filhos da mesma pátria. E aí vocês retirem do texto esses termos. Esse termo, né, na verdade, é um termo só. Patrícios nossos. É isso que faz esse elo entre o autor e as pessoas esses miseráveis que ele vai descrevendo na crônica. Essa prova é composta apenas de 2 questões. A segunda questão é essa. No desfecho da crônica, o autor expressa uma reação contra a indiferença em relação aos desvalidos. Explique como se constrói essa reação. É interessante que a solução dada pelo autor parece que
é todo parece que ele invalida tudo aquilo que ele vem colocando ao longo do texto, mas é uma relativa invalidade. Na verdade, nós temos aqui uma ironia. Quando ele diz, eu não quero saber, vou tomar minha bebida, me serve um uísque aqui, ele está sendo irônico. E essa ironia, na verdade, é como se ele estivesse adotando a mesma postura daqueles que ele vai criticando ao longo do texto. Ele diz ao longo do texto, né, mais para o finalzinho, que as pessoas preferem não ver, preferem esquecer. E essas pessoas, elas acabam tendo elas ficam invisíveis na nossa sociedade, não é? E aí, nesse final, quando ele pede um álcool, né, um uísque e uma música, ele é como se ele estivesse dizendo que essa indiferença aos desvalidos é muito mais confortável. E aí ele segue o fluxo, né? Ele segue a maioria. A maioria invalida, a maioria ignora, porque não quer fazer nada, não pode fazer nada, e aí, se eu não estou vendo, eu não preciso agir. E aí ele demonstra a mesma postura, né? Já já eu mando também para vocês, no grupo, na verdade, eu mando para vocês algumas características do Vinícius de Moraes. Tá bom, pessoal? Uma boa tarde para todos vocês.